foi revelado aí uma espécie de profecia sombria para os próximos 10 anos, pessoal. Nós estamos em 2025, 10 anos 2035. Nós temos aqui essa profecia, né? Eu vou tirar as aspas, essa profecia sombria que foi feito nada mais, nada menos pelo tio Bill. Você sabe quem é o tio Bill, né? Um dos fundadores ali da Microsoft. Com certeza você usa algum dispositivo, você usa algum serviço do tio Bill, tá? Um bilionário ali, filântropo, enfim. Dizem, né, que os bilionários, eles têm essas manias, né, de ajudar, para alguns dizem, né, para tentar compensar aí alguma coisa, enfim, essa é uma teoria que as pessoas falam. Mas, pessoal, o fato é o seguinte, olha só, do ano de 1900 para os anos 2000, a questão tecnológica avançou legal, avançou aí, vamos dizer, né, do ano de 1900 até o ano 2000, avançou pouco, vamos assim dizer. E do ano 2000 até agora, pessoal, o negócio tá cabuloso. Só que há muito alarmismo, certo? Há muita desinformação a esse respeito. Alguns dizem o seguinte: a inteligência artificial vai tomar conta de tudo, que são as falas aqui do tio Bill, tá? Bill Gates, se você não sabe de quem eu estou falando. Fica comigo até o final, deixa eu concatenar as ideias aqui, fica comigo, deixa aqui o seu arraste, deixa o seu gostei, significa arraste, significa gostei em hebraico, like, isso me ajuda de graça, não dói, é meio segundo, você me ajuda de graça de verdade. Dando esse mínimo gesto me ajuda muito mesmo, agradeço demais a todos vocês, tá? Se inscreva aqui no canal, tem bastante conteúdo interessante, são sempre 3 vídeos por dia e ative aí as notificações, tá? Se você quiser baixar 3 e-books gratuitos de hebraico no meu site, estudodohebraico.com, e se você quiser se tornar o meu aluno de hebraico, o primeiro link da descrição, estão todas as informações. Vamos lá que eu vou falar algumas coisas a esse respeito. O fundador, um dos fundadores da Microsoft, essa empresa, né, bilionária aí, que todo mundo utiliza, alguma vez na vida você já utilizou com certeza algum serviço ou algum produto da Microsoft, certo? Ele disse o seguinte: em 10 anos, é pouco tempo, os humanos não serão mais necessários para a maioria das coisas. Olha só, ele disse que, deixa eu pegar as palavras dele aqui, ó, para falar aqui para vocês. A inteligência artificial substituirá os humanos em áreas como diagnósticos médicos, educação personalizada, certo? Ou seja, vários empregos, vários profissionais poderiam ser substituídos por essa questão da inteligência artificial. Esse é o assunto do momento, tá todo mundo falando disso. De fato, nós tivemos um salto muito gigantesco dos anos 2000 até 2025, e em 10 anos, daqui a 10 anos, imagina só o que nós não veremos por aí, né? Mas, contudo, todavia, pessoal, eu estava ouvindo uma pessoa aí, um programador, no caso, até um japonês, falar o seguinte: olha, estão superestimando, ou seja, colocar uma expectativa muito além na capacidade dessa inteligência artificial. Então aqui eu tô trazendo aqui o alarmismo, eu estou trazendo aqui as falas do próprio tio Bill, certo? Falando que em 10 anos muita coisa vai mudar, enfim, os humanos serão, de certa forma, substituídos. Por outro lado, existem pessoas da própria área, no caso esse
esse programador aí, programador é um japonês aí de mais de 20 anos de experiência, ele fala o seguinte, olha, não é bem assim. Então, tem os dois lados da história aqui, pessoal. Eu peço que você pesquise mais. Aliás, todos os assuntos, é muito importante a gente ver um lado e ver o outro lado também, certo? Então, assim, tem uma briga aí nessa área, porque tudo hoje em dia, qualquer assunto hoje em dia vira aí um campo de batalhas, né? Então, assim, a gente tem realmente uma pessoa que viu tudo isso, né? Fez parte disso, né? O Bill Gates fez parte disso, o cara é cofundador da Microsoft, certo? O cara sabe de muita coisa aí, e alguns dizem que ele está soltando aí algumas, profetizando, vamos dizer assim, este apocalipse das máquinas, aquela coisa toda. E aí a gente já entra nas interpretações e até questões, até na questão de ficção, né? Por exemplo, as máquinas, será que as máquinas terão uma inteligência? Porque assim, inclusive esse japonês que fala da inteligência artificial, ele fala o seguinte, é uma inteligência artificial, certo? Para chegar no nível, por exemplo, do Exterminador do Futuro, né, como a gente vê nos filmes ali, que as máquinas vêm, se rebelam contra os humanos e falam o seguinte, olha, nós vamos tomar a Terra, nós não precisamos mais de vocês. Para chegar nisso, é complicado, diz esse programador japonês, certo? Porque ele fala, é uma inteligência artificial, ela só vai aprender aquilo que está disponível para ela, certo? Tanto que eu uso muito o ChatGPT, eu uso muito inteligência artificial e é bacana. Só que é o seguinte, hoje, mesmo hoje, tem muitos erros. Quer ver uma coisa? Eu pedi para a inteligência artificial, eu pedi para uma dessas o seguinte, eu coloquei a seguinte pergunta, olha só esse teste que eu fiz e eu peço para você fazer esse teste também. Eu coloquei o seguinte, é correto na língua portuguesa dizermos todes? Você sabe essa agenda toda aí, enfim. Eu fiz essa pergunta para ele, é correto na língua portuguesa a gente dizer todes? Aí ele me respondeu, ele falou assim, sim, é correto por conta da pluralidade de hoje, do respeito a outras pessoas, aquela coisa toda, tal. Aí eu falei o seguinte, mas peraí, qual é a fonte que você está utilizando? Por que você está me falando isso? Aí eu coloquei o seguinte, responda sem ideologias. Faça esse teste para você ver. Responda essa pergunta sem ideologias. Aí ele corrigiu ele mesmo. A própria inteligência artificial corrigiu ela mesma. Falou, olha, me desculpe pelo meu erro. Segundo a língua portuguesa, segundo a gramática, a palavra todes não existe, que é algo assim, 1 mais 1 é igual a 2, que é algo claro, que é algo cristalino. Então veja bem, essa inteligência artificial, às vezes ela é muito burra, porque ela só sabe o que é dado para ela, são os dados que são dados para ela, sabe? Então eu fiz essa experiência e eu achei muito interessante. Então assim, não confie nas informações da inteligência artificial, tá? No mínimo, peça a fonte, no mínimo, peça para revisar o que ela mesmo disse, tá? Porque tem essa questão. Então, de um lado, o Bill Gates fala, em 10 anos não teremos mais essa profecia e a maioria das coisas não serão mais necessários para os seres humanos porque a máquina vai tomar o seu lugar. Por outro lado, existem programadores dizendo o seguinte, olha, não é bem assim. Isso vai ser um auxílio para muitas profissões, mas daí você chegar numa consulta de um médico, por exemplo, e ter lá um robô, ou um computador, ou um humanoide, pessoal, nós estamos no
Brasil, imagina só um negócio desse, tá? Então, eu quis trazer os dois lados aqui, o alarmismo e também o outro lado que eu confesso que eu estou pendendo para mais o outro lado, dizendo, olha, precisa evoluir demais mesmo para chegar a esse ponto. Enfim, coloque aqui nos comentários a sua opinião e vamos continuar acompanhando as cenas dos próximos capítulos, tá certo? Fique na paz, shalom, tchau, tchau.